mais um vídeo de Mario Galaxy. Eu tenho quase certeza que eu não tinha começado nenhum vídeo aqui. Droga. Agora sim, de volta aqui em cima. No último vídeo, a gente só pegou 2 estrelas. Nesse vídeo a gente vai pegar 3. E a gente já tá com 115 das 120 estrelas, falta bem pouco. Eu queria ter feito essa fase no último vídeo, mas o jogo me trolla. Ela é um pouquinho longa, então vamos nessa. Se bem que a próxima fase é até que bem curta, então essa fase ser longa não vai ser um problema. Eu falei que essa fase era meio triste, que tu só explorava um pouquinho ela na terceira estrela, o que era ferrugem. Mas pelo menos nessa a gente vai poder explorar bastante, né? Na verdade eu acho que a gente vai explorar até demais essa fase aqui. Bom, se nas 2 primeiras estrelas da fase a gente teve que dar uma volta ao redor da fase inteira dentro da água, agora a gente vai ter que dar uma volta inteira por cima da água. É basicamente isso. Seguir a trilha pegando todas as moedas no caminho. Vamos começar por essa palmeira aqui. E prestem bastante atenção para não deixar a moeda para trás. Porque se você completar a volta no planeta e chegar aqui faltando uma moeda, boa sorte por achar que faltou, tá? Mas a maioria delas tá bem fácil de ver, então não é pra isso acontecer. O ideal seria ficar com a roupa de abelha o tempo inteiro, então cuidado pra não cair na água. Não tem inimigos, praticamente nenhum. Não sei se vai aparecer inimigo em algum ponto, pra ser sincero, eu não lembro. Mas se eu não me engano não tem inimigos nessa fase não. É só uma das fases de andar por aí e coletar moeda roxa. E sinceramente essas fases são meio ruins por vídeo. Jogando é até legal explorar as fases com mais calma e coisa, mas eu não tenho tanta coisa assim pra ficar falando por uma fase tão longa coletando moedas, né? Mas eu dou meus pulos. Você não consegue apertar esse bloco com a roupa de abelha por algum motivo. E eu não vou tirar a roupa de abelha só pra pegar Star Beats. Se tu tá no cometa roxo, tu nem precisa mais de Star Beats. Quase que eu caí porque eu fui errado. É um detalhe que vocês já devem ter notado. Você não recupera a barrinha de voo pegando moedas roxas, só moedas normais. Essas aqui, você vai ter que voltar um pouquinho, não tem jeito. Mas pelo menos dá pra fazer isso sem cair na água. O canhão tá fechado. Vocês já tinham visto isso, mas é importante falar, né? Eu acho que as coisas que tem voando ali do lado, que tu acessa com o canhão, nem aparece. Não. Nem o buraco negro tá ali. Então é basicamente isso, essa fase não tem muito o que eu falar sobre ela. Essa é uma fase meio complicada. Vou botar as moedas na ponte. Essas ali são meio chatas de pegar sem perder a roupa de abelha, mas tá. É só ir dando essas mini planadas ao invés de ficar segurando o botão de plano. Se você tiver que voar para um lugar longe, não fica voando direto assim. Vai dando mini voozinhos que tu consegue ir mais longe sem gastar muita energia. Isso ajuda bastante. Subi na palmeira aqui. É claro que eu errei. Agora sim. Não deixar nenhuma moeda pra trás, né? Só olhar ao redor pra garantir que eu não deixei nada. Não deixei nada. Então de volta pra palmeira. Só pra coletar essas moedas aqui. Esperar um pouquinho regenerar a barra de voo. Se eu não me engano, em cima da torre vai... Calma aí que eu já perdi muita altitude. Em cima da torre eu acho que vai ter mais moeda. Então aqui eu vou dando esses voos.
cima da torre não vai ter moeda. Acho que nem dá pra segurar na bandeira. Ah, tá assim. A gente pode pular direto pra cá. Já peguei as moedas dessa área. Se eu não me engano, nas outras fases tu não consegue subir nessa... Não sei se isso é pra ser um casco, um ovo de Yoshi ou só um padrão aleatório mesmo. Mas normalmente você não consegue subir ali. Se eu não me engano. Talvez na terceira estrela com a roupa de abelha tu consiga chegar ali em cima. Mas não tem as nuvens na terceira estrela, então... Eu acho bem difícil você conseguir chegar aqui. Eu nunca tentei chegar ali em cima na fase normal, porque não tem nada ali em cima na fase normal. E pra ser sincero, nessa fase aqui também não tem muita coisa ali em cima, não. Vamos ver o nosso amigo Toad aqui. Parece que não tem nenhuma moeda roxa naquela ilha do meio. É claro, não tem como chegar lá. É, mas mesmo assim uma informação, eu diria. Aqui tem inimigos, mas as piranha plantas nem andam e esse bicho muito dificilmente vai te dar dano. Mas se tu demorar muito pra girar, ele te dá dano. Obrigado pelas moedas. Bom, tem bastante roupas de abelha espalhadas pela fase se tu encostar na água ou em algum inimigo. Não que tenham muitos deles, mas pode acontecer, né? E o pior é que as moedas estão espaçadas em alguns pontos. Eu vou subir aqui porque eu tenho quase certeza que tem moeda aqui no alto. É. Eu tinha certeza que não tem. Mas como vocês conseguiram ver, tem bastante moeda ali na área. O que é bom, porque eu já tô vendo o começo da fase ali e eu só tô com 60 moedas. Deixa eu ler o que o Toad tá falando aqui. O Toad na nave espacial tem medo de altura. Ele não escolheu muito bem o trabalho dele. Se bem que os Toads foram todos abduzidos pelo Bowser. Eu acho. Não tem outro motivo pra ele estar no espaço. Já que foi a Rosalina que construiu a nave deles, né? Eu só queria saber como eles pararam no mundo das abelhas. Eles não tinham a nave ainda naquele ponto. É, acho que isso não importa, né? Bowser deixou eles cair da nave, sei lá. A nave do Bowser é um barco gigante. É, de novo, eu acho que eu só tô pensando demais. Essa moeda aqui. Só pra limpar esse lado da árvore mesmo. Aqui em cima vai ter bastante moedas pra ti. Só checar se tem aqui no topo. Tem. Faz sentido, na verdade. Ó, mais moedas aqui em cima que eu não peguei. Por isso que é bom sempre subir no lugar mais alto que tu consegue olhar aos arredores. Geralmente você vai ver alguma moeda se tu deixar elas para trás. Só não adianta fazer isso em cada um dos lados da fase, que... Eu ia dizer que tu não ia ver uma moeda longe, mas eu daqui tô vendo uma moeda que eu deixei pra trás lá. Tá, é meio que perto do começo da fase, então... É, fazer o quê? No meu save de teste eu não deixei nenhuma pra trás, mas... Ah, agora eu tô gravando, né? Eu já percebi esse padrão de que as coisas dão errado com bem mais frequência quando eu tô gravando. Que é engraçado, porque geralmente os youtubers falam que é o contrário. Não todos, mas a maioria. Pelo menos a maioria que eu assisto. Acho que eu estou me explicando demais. Eu tenho que ir. Alguém pegou essa referência? Eu espero que sim. E agora eu vou ter que catar aquela moeda que eu esqueci. É, eu só esqueci dela. Tudo bem, ela tá logo ali. Eu obviamente não vou fazer vocês assistirem isso, então... E eu falei para prestar atenção nos arredores. Ah, no fim não fez diferença eu ter vindo até aqui. Isso é uma coisa que eu não entendo nessa fase. A estrela devia aparecer lá no começo, já que eu tenho que dar uma volta completa no planeta.
Ou melhor, eu começar a fase nessa ilha ali. Pra quando eu pegar 100 moedas eu já tá na Ilha do Farol. E eu não sei se era trabalho demais fazer tu aparecer em outro lugar nas fases, mas tem cometas que fazem isso. Então, por que você não podia começar em outro lugar? Você tem que literalmente fechar o começo da fase pra conseguir começar em outro lugar. Se eu não me engano, as únicas fases que tu começa em um lugar diferente do começo da fase, digamos assim. Porque realmente, geralmente tem um ponto que tu começa a maior parte das estrelas da fase. Acho que as únicas fases que não começam nesse ponto é as que nem passam por aí. Então, como o ponto inicial dessa fase estava no mapa, tu foi obrigado a spawnar lá. É a única explicação que eu vejo pra isso. É porque, coitada da Nintendo, né? Não tem tempo, funcionários, dinheiro e nem nada do tipo pra programar esse tipo de coisa. É que era Nintendo Wii 2010, 11, por aí. Eu realmente não faço ideia que o Mario Galaxy lançou. Mas nessa época a Nintendo não tinha dinheiro, não. O Cometa Roxo não apareceu. Então eu teria que jogar uma fase pra ele aparecer. A fase mais rápida, eu acho que é esse cometa aqui, que é uma corrida. Isso daqui também é rápido, mas esse aqui é mais. Mas essas corridas podem ser meio chatas, então se tu tiver dificuldade com elas, porque não vale a pena jogar se tu ficar perdendo, o mais rápido é o cometa do mundo dos brinquedos. Aproveitando que eu tô nessa corrida, eu vou mostrar uma coisa que eu não mostrei no original. Tem um estilingue ali embaixo. E por que eu não mostrei ele a primeira vez que eu vim aqui? Porque como vocês podem ver pelo Cosmic Mario ganhando de mim, isso não é um atalho, isso é mais lento. Enfim, com isso o cometa roxo tá liberado. E esse cometa roxo, a primeira vez que eu joguei ele foi absurdamente difícil. Até que eu percebi que eu não era um ser humano muito inteligente. O El que jogou esse jogo a primeira vez tornou essa fase muito mais difícil do que ela precisava ser. Se vocês lembram desse mundo aqui, teve uma fase que pegava estrelas de prata em cima de um Mario, e eu falei que tinha uma coisa verde embaixo dele. Eu falei que ela ia ter... Tinha um motivo pra ela estar ali, e que a gente ia ver depois. Bem depois. Como vocês podem ver, é um desafio por tempo. Eu não preciso pausar o tempo generoso. Sem moedas, pegar todos, tempo, e a estrela aparece aqui no começo. Eu tava tentando dar a volta em círculo aqui, pegando todas as moedas e voltar pro começo. E eu ignorei a placa. São 150 moedas. Então você não precisa coletar todas. Eu deixava uma pra trás e me explodia tentando recuperar ela. E diferente da versão original da fase, eu já pulei errado, ainda bem que eu não preciso de todos. Diferente da versão original da fase, que a lava te dá dano quando tu cai nela, esse negócio verde tu literalmente evapora. É hit kill. Então, cuidado. Essas bordas aqui tem 5 moedas, então vale a pena ir nelas. Essas moedas aqui tu consegue pegar tranquilo com long jump. Só cuidado pra não ficar sem lugar pra voltar pro começo. O lugar com mais moedas é esses botões aqui. Lembrando que se tu errar algumas no long jump não tem problema, tem bem mais moedas do que tu precisa aqui. Já vim pro lado errado. Tudo bem. O eu da primeira vez jogando essa fase já teria resetado, porque tinha moedas que se tornaram impossíveis de pegar já. É porque tem o chão do hit kill, o chão que fica girando depois de pisar a primeira vez e o chão que some depois de pisar a primeira vez. Por exemplo, esse pulo aqui já era, essas 3 moedas vai ser muito chato de conseguir pegar. Então enquanto eu tava tentando pegar tudo que tinha na fase, ela tava bem difícil. Como vocês podem ver, o pulo longo às vezes te dá uma trollada. E eu não prestei muita atenção na rota que eu tava fazendo, então é possível que voltar pro começo seja meio chato. Mas nada que um pulo longo não resolva. Pegar vida extra é sempre útil, já que nessa fase é bem comum tu cair no ácido ou ficar sem tempo. E falta poucas moedas, então só vou dar uns long jump aqui.
e já ir em direção do começo. Eu tenho plataforma mais que o suficiente pra voltar daqui. É só dar um long jump. Outro long jump. E peguei a estrela. Então, não faço que nem eu e fique tentando pegar absolutamente todas as moedas que estão perto de ti, que tu só vai morrer à toa. Pelo menos essa fase ficou bem fácil depois que eu usei o meu cérebro e percebi que ela tinha mais que 100 moedas. E sim, eu perdi tantas, mas tantas vezes antes de descobrir isso que eu lembro até hoje desse dia. E faz mais de uma década já. É engraçado as coisas que te marcam, né? E a gente já pode ir pro último observatório. É um pouco triste a série tá acabando, na verdade. Eu já disse isso uma vez, mas esse é um dos meus jogos favoritos de todos. Pena que ele é curto. Mas sinceramente esse é um dos motivos de eu achar ele tão bom. O motivo que eu acho ele melhor que o segundo é que ele é bem mais rejogável que o segundo. O segundo, se tu tentar zerar uma segunda vez, ele já fica maçante. E vocês vão descobrir o motivo na minha série. Que eu ainda não decidi se vai ser a próxima série ou se eu vou fazer um desafio no meio entre a série 1 e a série 2 pra respirar um pouquinho de Mario Galaxy. Até porque o jogo 2 é um pouquinho mais longo. Não sei se vai ser tão longo quanto a série de Silksong, mas é com certeza mais longo do que a do Mario Galaxy 1, ela vai ser. Mas eu tenho quase certeza que não vai ser tão longa quanto Silksong. Mas vai dar uns 50 e poucos episódios. Ou seja, mais de um mês jogando Mario Galaxy 2. Não que Mario Galaxy 2 seja um jogo ruim, só tem um ponto nele que eu acho meio ruim em comparação com o primeiro. Eu acabei me distraindo com esse assunto e nem falei dessa fase. Ela também é curta, mas se tu não prestar atenção ela pode ser chata. Assim como a primeira fase nessa temática de estação espacial, que ironicamente o chefe dessas duas fases são aquele peão. Aquele peão é meio fácil para aparecer nesse ponto do jogo, mas Mas enfim, é igual naquela fase, um auto-scrolling, que pra quem não sabe, auto-scrolling é uma seção do jogo que a tela se move sozinha. Então você não pode ir mais rápido ou mais devagar do que o jogo planejou. E se tu perder qualquer moeda que seja, no final um NPC fala pra ti, você não pegou todas as moedas, queime no sol. Bom. E é isso, você perde um one-up e volta pro começo da fase. Tá bom, pode ser que ele não fale exatamente as palavras, mas isso também foi uma referência. E eu consegui errar esse pulo. Eu tenho quase certeza que eu apertei o botão de pular, mas eu volto desse ponto da fase. Agora sim, de volta a sua plataforma de cabeça para baixo. Era só eu ter dado um giro. E lembrando que se você tiver problemas com essas bolas de canhão aí, você pode sempre jogar uma Star Beat nelas que elas explodem. E cuidado pra não deixar uma moeda pra trás aqui. Eu já perdi por causa disso e eu fiquei bem triste. Até porque ali é o final da fase. Eu tenho 3 críticas quanto a essa fase. A primeira é que ela é muito lenta, se tu perde aqui no final é triste. A segunda é que ela te trola. Eu não sei, é só pra te irritar mesmo. Ela te dá esse cogumelo de 6 vidas logo no começo. Só que qualquer lugar da fase que tu leve dano, tu perde instantaneamente, porque ou tu cai no buraco ou tu deixa uma moeda pra trás. E a minha última crítica é mais importante. Tá vendo esse sling ali? Ali embaixo. Dá pra chegar nele. É difícil pra caramba, mas dá. E você tá vendo essa moeda aqui? Você só pega ela por esse sling grande. Ou seja, esse sling pequenininho ali é só uma trollagem. Porque ele vai te mandar pro exato mesmo lugar. Que é essa turbina aí. Só que ele não passa pela moeda roxa. Esse slinguinho é literalmente só pra quem for curioso perder a fase. É a única função dele. E adivinhem como eu descobri isso, não é mesmo?
foi no meu save de teste, mas eu ainda assim fiquei bem triste quando eu perdi a última moeda roxa só porque eu queria ver o que aquele Sterlingzinho fazia. Eu não sei se foi um bug de programação ou por que enfiaram aquilo ali, mas... ele é derrota instantânea. Você conseguiu, trabalhou duro e mandou muito bem. Se você perder um número considerável de vezes nessa fase, quando jogar pela primeira vez, não se preocupe, eu também perdi. Ela é meio chata mesmo. 118, com isso faltam apenas 2 estrelas, que vão ficar para o próximo vídeo. Então, esse vídeo vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram, cliquem no gostei. E é isso.